gravação. Já deve estar gravando aí. Boa noite a todas e todos, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar a nossa aula para finalizarmos o conteúdo, iniciarmos, né, a finalização do conteúdo, se der certo a gente finalizar hoje, mas eu acredito que não. Né? O nosso último conteúdo teórico que fala sobre a aplicação do direito. Né? A gente vai ver interpretação, vai ver hermenêutica, tá? Subsunção da lei ao fato, ou seja, a aplicação da lei ao fato e como é que a gente realiza esse tipo de exercício, né? De técnica, vamos dizer assim, tá? Sabe aqui da gente que está entrando. Eu vou deixar o vídeo ligado para o professor participar da sua aula bonita, porque se a gente não participar... Esse é o indicativo, né? Porque quando você liga, você fica mais ligado, né? Você liga o vídeo, você fica mais ligado porque você presta mais atenção. Né? O Salvo também está entrando. Boa noite, Salvo. Seja bem-vindo também. Vamos aqui para o nosso material. Como eu antecipei hoje mais cedo. Cadê o meu material? Deixa eu tirar aqui. Como eu antecipei hoje mais cedo, a gente vai finalizar, tá? Cadê? Vai. Estão vendo aí o nosso material? Sim. Estão vendo, né? Vamos aqui abrir a parte... Eu quero só colocar para poder vermos de forma completa a apresentação. Bem, a aplicação do direito, né? As fases da interpretação do direito, né? Que a gente começa com diagnose do fato, ou seja, o conhecimento do fato, depois o conhecimento do direito, a diagnose do direito. A gente faz uma crítica formal, ou seja, uma análise formal de aplicação dessa norma para esse fato, né? Ou seja, é dessa forma, né? São com esses termos, e depois a gente realiza a crítica substancial, ou seja, como é que essa lei deve ser melhor aplicada para esse fato, tá? Aí a gente vai ver técnicas de interpretação da lei, a aplicação e, por final, né, nesse conjunto todo, a gente vai ver hermenêutica jurídica. Essas são passes, né, passo a passo, né, que vocês e nós, né, do direito aplicamos, né, como ofício, porque se o direito é algo para melhorar a realidade, né, ou para contornar a realidade ruim em busca da melhoria, a gente sempre vai ter uma norma aplicando, né, um conteúdo jurídico a um fato. Né? Então, a gente tem necessariamente que saber aplicar as normas a esses fatos ou a esses fatos que nos chegam a conhecimento. Ok? Mas boa noite, sempre, professor. lógico... Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo também, irmão. Obrigado. Mas, lógico, sempre realizando isso como a gente precisa conhecer a norma e aplicar essa norma ao fato, a gente tem que saber que fato é esse e, portanto, a gente sempre tem que efetivar na prática, tá, esse entendimento ou esse aprendizado, ok? Vamos lá. Diagnose do fato, né? Como é por todos nós conhecido, um fato rotineiro, sobretudo com o tamanho do trânsito que a gente tem, acidentes de trânsito, né? Sinistros de trânsito, danos causados ao bem alheio, provocado, né, por uma pessoa, por um condutor, no bem do outro condutor. Né? Então, primeiro, a gente tem o conhecimento desse fato, ou seja, diagnose do fato. Consiste no levantamento e estudo da question fact, ou seja, do que aconteceu, né? Da questão de fato que nos é apresentada. Pode ser uma questão de prova, né, de concurso, prova da OAB, e pode ser coisas da vida. Ou seja, olha, eu quero que você me ajude com uma coisa. O que é que aconteceu? Me relate o fato, né? Me repasse o fato, a estrutura do fato, né? Dos acontecimentos que aguardam a aplicação da lei. Ora, se eu tenho um fato, né, que implica reflexos no mundo jurídico, ou seja, eu tenho um fato que tem reflexo jurídico, né? Um fato por si só,
tá? Mas como ele atinge um bem jurídico de outro, de terceiro ou da comunidade, tá? Então, eu tenho um fato com repercussões jurídicas. Então, essa diagnose do fato a gente pode considerar como uma tarefa preliminar de definição dos fatos, para entendimento adequado do que aconteceu. Para isso, o magistrado, ou quando a gente leva o conhecimento, a demanda, para um juiz, um juizado, né, de pequenas causas normalmente, mas para um tribunal, enfim, para o judiciário, né, ou o conhecedor do direito, considera a narrativa apresentada pelas partes interessadas, examina cuidadosamente as provas e firma o diagnóstico quanto à matéria de fato. Isso é matéria de fato, né? Então eu tenho que ter a narrativa que as partes me apresentam, como nesse fato, né? O que aconteceu? Não, eu estava trafegando e fulano atingiu o meu veículo, né? Causando esse sinistro, né? Esse imprevisto, esse acidente. E acabou avariando o meu carro, o meu veículo, o meu patrimônio, o meu bem jurídico, patrimônio, né? E a outra parte vai contar a versão dela, né? Vai narrar a versão dela. Será que foi assim mesmo? Bem, se eu tiver um fato incontestável, ou seja, um fato que alguém alega e o outro reconhece, eu não preciso de mais desenvolvimento para a compreensão do fato. Então, se eu não tenho, né, a recusa pela outra parte, né, da narrativa ou da versão que a primeira parte apresentou, então eu tenho um fato inconteste, né, incontestável, porque não foi contestado, não foi negado pela outra parte, então aí fica bem mais fácil a aceitação daquilo que aconteceu. Daí, no processo, não existia processo civil, né, sobretudo, não existia essa busca pela verdade, como se fosse algo fundamental. A verdade é a verdade do processo. Qual é a verdade do processo? É a verdade que as partes trazem. O autor da ação, aquele que move a ação, que entra com a ação, apresenta um fato, apresenta a narrativa, e o réu, ou seja, aquele que sofre a ação, pode contestar essa versão. Daí a gente tem uma peça processual chamada contestação. Ele contesta, né? Ele alega o contrário, ou totalmente contrário, ou parcialmente contrário. Assim, olha, não foi nada disso, né? Totalmente contrário, ou não foi tão assim, né? Parcialmente. E ele vai expor qual é o nível de contestação dele, qual é o nível de objeção, né? Qual é o nível de rejeição dessa versão. Como eu tenho, né, apresentações que são contestadas, narrativa inicial que é contestada, eu posso fazer uso de outros meios de prova além dessas duas narrativas. Aí você entra, né, a prova testemunhal, você ouve, né, testemunhas por parte do autor, por parte do réu, para que você possa aferir, ou você possa melhor analisar essas versões, né? E você pode lançar mão também de perícia. Nesse tipo de acidente, normalmente tem uma perícia lá que vai dizer quem é o responsável pelo acidente, tá? Se estava acima da velocidade normal, se estava transitando, né, conforme a lei de trânsito, enfim. Ele vai aferir em documento para o magistrado, né, se a prova testemunhal for a única, não tiver sido realizada a prova pericial, né, vai ser necessária a análise dos depoimentos das testemunhas. Se tiver a prova pericial, né, então, se ela for conclusiva, ou seja, se ela disser, afirmar com segurança que o causador foi a pessoa tal, fica bem mais fácil da compreensão do que realmente aconteceu. Se não for possível concluir que foi, sem sombra de dúvida, o causador fulano ou beltrano, aí você precisa de complemento da prova testemunhal, ok? Dúvidas quanto a essa parte? Não, professor. Não, Por exemplo, não. você tem uma agressão, violência doméstica. A mulher diz que foi agredida, né? Como a gente já lembrou, né, a violência doméstica tem uma peculiaridade, os crimes sexuais também, de serem escassas as testemunhas, ou nenhuma testemunha.
né? Porque são crimes típicos, violência contra a criança, né? Abuso contra a criança, no mesmo sentido. Porque são crimes típicos, né? Realizados dentro do ambiente doméstico, ou seja, dentro da casa, do apartamento, enfim, de alguma coisa enclausurada, né? Que os outros não têm acesso, ou sob subtração, esconderijo, né? Olha, a pessoa foi raptada, levada para o local erro, né? E em razão disso não há testemunha. Então, nesse tipo de crime, é normal ou é praxe, né? A palavra da vítima ter um valor muito forte. Claro, a palavra da vítima, né? O melhor é que ela seja reforçada por outros indícios, como, né, o depoimento do réu, interrogatório do réu, tá? E provas periciais, né? Se for agressão, laudo, não, realmente houve agressão. Se foi crime sexual, né? Laudo para verificação dessa peculiaridade do crime. Então, a perícia vem no auxílio desse conhecimento, do conhecimento desse fato. Certo? Então, né, o conhecimento mais cuidadoso, apurado do fato. Por isso que é prática, né, regra, né, no mundo jurídico, você sempre ouvir a outra parte. Tá? No mundo do senso comum, é comum a gente... Senso comum, né? Mas é constante a gente observar, na parte criminal, a seguinte quase revolta. Não, eu prendi esse cara em flagrante. Eu vi ele fazendo isso. Nossa, que aula legal. Por que você vai fazer... Por que você vai fazer depoimento e testemunha? Processo. Por exemplo, o homem matou o outro. As pessoas viram. Por que você vai fazer júri? Por que você vai fazer audiência? Para que essa demora? Olha, eu tenho fatos que me são trazidos, né? Eu tenho provas que me são trazidas para o operador do direito, para o profissional do direito. Nesses casos de processo contencioso, judicializado, então tudo isso é levado para o conhecimento do juiz. O juiz, como deve ser neutro, por que ser neutro? Porque ele não atua produzindo, porque ele não tem interesse na causa. Por que ele não tem interesse na causa, professor? Que conversa é essa? Ele não tem o dever de aplicar a lei, então ele tem o interesse de aplicar a lei, lógico. E a lei determina, né, que o responsável pelo processo criminal é o promotor, na sua maioria das vezes. Então, cabe ao promotor acusar, produzir provas de acusação. E cabe à defesa contestar a versão do promotor e também apresentar provas contornando, né, ou contestando as provas apresentadas pela acusação. Então, você tem um embate processual, não é um embate de gritaria e nem de pancada, né? É um embate retórico, de argumentação, de apresentação de fatos e fundamentos. A acusação levanta uma hipótese. Qual é a hipótese? Né? Nós sabemos que aconteceu um fato. Por exemplo, a pessoa está morta. Quanto a isso, é inconteste, porque temos aqui o cadáver. Mas a hipótese é ele o culpado, ele que praticou esse crime. Tá, como é que você tem certeza? O que é que você tem para provar essa sua hipótese? Está aqui as provas, testemunhas, laudos, né, perícias. E a outra parte vai ler tudo isso, vai receber tudo isso e vai dedicar-se a verificar se não há falhas no que a acusação aponta. Ou seja, será que foi isso mesmo? Porque a defesa tem a versão do réu e ele vai se debruçar no que a acusação fala. Olha, eles estão falando que você fez isso. Tá? E eles estão dizendo que tem provas. As provas são essas. E eu vou verificar, olha. A testemunha que o promotor diz que é segura, eu não vejo segurança nenhuma nela. O laudo que o promotor diz que é conclusivo, que traz certeza, o laudo não vem trazendo nada disso. Então, o defensor ele vai se debruçar sobre a análise
sobre a consistência, né, sobre a força que essa narrativa, essa acusação do promotor tem e as provas. E oferecer contrapartida. Olha, a prova não diz isso que o promotor alega, o laudo pericial não é tão bem realizado ou construído como é dito no processo. Uma hora o promotor acusa de um jeito e depois muda a versão. Então, alguma coisa está errada, ou ele não tem certeza. Então, há um embate, tá? Para o conhecimento do fato. Ok? Certinho? Beleza? Sim, professor. Sim, sim. Vamos lá. Diagnóstico do direito. Ora, se eu tenho um fato, o que é que o profissional do direito deve fazer? A ele não é exigido saber o vadimeco todo. A ele, né, ao profissional é exigido o conhecimento geral do ordenamento jurídico para que, frente ao conhecimento de algum fato, ele possa, opa, isso aqui é matéria tributária, civil, criminal, administrativa, né? Eu tenho conhecimento geral sobre isso, vou pesquisar na legislação para achar os artigos relacionados a esse fato, para que eu possa fazer essa junção, como se fosse um acoplamento, né? Um jogo quebra-cabeça, né? Eu tenho um fato, qual é a norma jurídica que se refere a esse fato? Tá? Então, eu faço esse estudo, às vezes, não, para ter certeza de que os artigos e as normas são apenas esses, ou podem ter mais. Eu posso fazer referência, por exemplo, Lei Maria da Penha, a Convenção contra a Violência contra a Mulher, aplicar também a Constituição. Então, eu posso usar 3 normas legais, né? 3 normas jurídicas, ou, se eu for muito apressado, eu só pego a Lei Maria da Penha e coloco lá. Ou outra qualquer lei, tá? Lei de consumo, por aí vai. O que vale não é o estudo de uma lei específica que a gente está fazendo, e sim qual é a obrigação nossa, de profissionais do direito, de identificarmos um fato, aliás, identificarmos e conhecermos o fato e sabermos imediatamente quais são as normas que se relacionam a esse fato. Olha, a Lei Maria da Penha está aí, tá? Qual é o inciso e o artigo? Calma que eu não me lembro, mas eu sei que é a lei, eu vou pesquisar, vou colocar agora. Tá? Não é obrigação você decorar tudo isso. Lei, artigo por artigo, inciso por inciso. E de saber de pronto dar uma resposta afirmando o que é pedido, né? Às vezes no concurso você fica tão bitolado que você é capaz de fazer disso. Mas no mundo, né, profissional, não. O que vale é a sua capacidade de conhecer o fato, né? Referir esse fato a uma norma, retirar o estudo dessa norma para a aplicação correta do direito. Eu não falo aplicação correta da lei, que às vezes é mais de uma norma jurídica. Então, a gente fala aplicação correta do direito, tá? Então, o que é diagnóstico do direito? Esta etapa consiste na indagação da existência de lei que discipline os fatos. É um trabalho apenas de constatação da existência da lei, né, ou das leis, ou das normas jurídicas, né? Como você coloca a norma jurídica, fica melhor porque você está mais abrangente. Você pega a Constituição, né? Você olha, mas a Constituição não é lei em sentido estrito, né? Ela é, como encabeça o ordenamento, ela é a lei maior, né? Diferente das leis menores, leis ordinárias, né? Então a gente fala da existência de uma norma jurídica que aí facilita o meio de campo. Ok? Ok, professor. Ok, né? Primeiro desafio. Sim, sim. Primeiro desafio. Vamos aqui. Tá. Deixa eu abrir aqui. O professor, Ah, você está falando nesses casos de juntar provas, essas coisas,
Me vem muito em mente júri simulado. Muito. Ah, demais. Ó, o júri simulado No- é a casa da constatação do fato. A luta para se decidir se a pessoa é responsável pelo crime. Se a pessoa é responsável pelo crime, aí você vai pelas etapas de aplicação do direito. Tá? É o autor? É. Ok. Né? Aí tem qualificadoras. Ele realizou tudo isso? Realizou. Aí você só vai somando. Qual é a aplicação? Qual é o papel do juiz no tribunal do júri? Organizar os trabalhos, garantir que acusação e defesa tenham plena liberdade de atuação, né? O exercício pleno da acusação, o exercício pleno da defesa, tá? Repara que no júri não é ampla defesa, como a gente tem como um padrão, né? Até como garantia constitucional, não. Todos os outros processos a gente tem, né? Nessa linha comum de ampla defesa, tá? Na parte dos outros crimes. No júri é plena defesa. Por isso aqui você vê os advogados no júri tendo uma desenvoltura, uma atuação muito maior, que às vezes o pessoal confunde como teatral, né? Não, ali você está para convencer alguém de que uma versão é correta e outra versão é equivocada. Aí você tem plena liberdade para buscar esse convencimento, ok? Mas vamos aqui para o nosso desafio. Estão vendo aqui a nossa matéria? Sim, professor. Tá. Qual é a matéria? Médica que relatou agressão de morador, aliás, de namorado, lutador no RJ, né, Rio de Janeiro, pede medida protetiva. Tá. Esse é o fato? O fato é a agressão que ela sofreu, né? Isso. Isso. Né? Essa parte aqui são as medidas jurídicas que ela começa a pedir inicialmente, né? Sim, sim. Certo? Agora a Certo. médica, né, que relatou agressão de namorado, tá? Ela sofreu uma agressão, né? Isso. Foi? Sofreu. Ela sofreu a agressão de um lutador. De uma pessoa, né? Certo? Mas, sim, Certo. ô professor, Ah. o lutador é considerado arma branca, não? Não, calma lá. Calma lá. Você está indo lá na frente. Eu estou dizendo que uma médica, o pessoal não coloca os nomes, tá? Como é? Aqui na matéria, né? Nessa chamada da matéria. Podia ser, né? Vamos dizer assim, Maria, né? Relatou a agressão de João, certo? Só que ela dá um detalhe, ele diz que o João é namorado dela. Tá? Beleza? Beleza. Tá. Vamos para outra. Médica agredida no Grajaú diz que pensa em se mudar do bairro. Tá? Aí tem aqui essa cena aqui chocante de agressão de uma mulher. Tá? Um homem aqui, tá? Qual é a diferença das duas, gente? É que uma foi agredida, assim, por uma pessoa conhecida próxima e a outra de uma pessoa da sociedade, pelo que eu acredito que seja. Ó, uniformiza, vamos dizer assim, os termos que tu usa. Ela diz que uma pessoa, a pessoa, a mulher, né? Foi agredida por quem? Por alguém. Tá, vamos aqui, peraí. Vocês já viram esse caso, não já viram? Eu não vi, não. Não? Eu particularmente não. Que é isso?
Qual foi o caso? Tá? Vamos pegar aqui. Só que naquela tarde eu decidi dar um basta e encarar eles. Ticiane contou que decidiu danificar o carro de um dos presentes na festa depois de tentativas em vão de interrompê-la. Tá? Ok? Então ela foi tentar pôr fim a uma festa, né, que estava acontecendo na vizinhança dela. Tá? E após essa tentativa, uma confusão ocorre. Afirma que as festas do vizinho eram frequentes e aumentaram na pandemia. Eu já não dormia mais no quarto, né? Ok? Então aqui ela foi agredida por pessoas que estavam na festa no vizinho. Certo? Certo. É o fato, né? Uhum. Qual é a diferença para essa aqui? Como você já disse. Que uma foi, então, pelo que eu acredito, né? Que essa médica, ela foi Não, agredida. é o relato do que a gente tem. O que é que a gente tem? É a matéria jornalística, tá? Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem, com essas informações aí. Então, através dessas informações, o que é que a gente pode dizer? Diga lá. A médica foi agredida pelo namorado, né, que é uma pessoa próxima, uma pessoa da família, e que o outro lá, igual o Guilherme tinha falado, foi agredida por pessoas na rua e, pelo que parece, ela acabou provocando também a agressão insatisfeita com o barulho que estava incomodando ela vindo da vizinhança. Isso. Exatamente. Então, o que é que a gente tem aí como diferencial? A gente tem uma mulher que foi agredida pelo namorado, tá? E a outra, uma mulher que foi agredida por pessoas da rua, né? Portanto, que ela não conhecia, vizinho, perto lá, enfim. É diferente o fato em razão desse detalhe, né? O que é que a gente tem? Agressão. Então, houve agressão em ambos os casos. O diferente é a qualidade do agressor, né? Num, a gente tem como qualidade do agressor ele ser namorado, então a relação afetiva. No outro, a gente não tem relação nem afetiva e nem domiciliar. Né? Eram pessoas que frequentavam a festa e que acabaram agredindo de forma desproporcional a mulher. Tá? Agrediram-na fisicamente, enquanto ela danificou um bem, né? Talvez até da mesma pessoa que a tenha agredido. Certo? Certo. Então eu tenho o relato de duas narrativas, né? Narrativas essas que demonstram a existência, o cometimento de agressão contra a mulher, né? E a diferença de qualidade do agressor quanto ao tipo de relação que esse agressor tem com a vítima. Um agressor é namorado da vítima e o outro ou os outros agressores não tinham relacionamento afetivo ou domiciliar com a vítima. Certo? Aí o que é que a gente pensa? Nós aplicaremos, a vítima é uma mulher, né? Nós aplicaremos a lei Maria da Penha para os dois casos? Professor, eu acredito que não. Por que não? Porque, nesse caso, ela foi agredida. Está sem microfone. Então, ela foi essa primeira notícia, ela foi agredida por um companheiro, vamos dizer assim, que ela tinha relação. Calma lá. Isso aí a gente já sabe. Eu quero saber
Qual a razão de você justificar que aplicaria a Lei Maria da Penha para um caso e para outro não? Seria porque a Lei Maria da Penha, ela fala que a mulher, depende, né? A mulher, quando é agredida por ser mulher. Nesse primeiro caso aí da médica, ela foi agredida pelo namorado porque ela era uma mulher. No segundo caso da pessoa na rua, a mulher foi agredida porque ela destruiu um carro e não porque ela é uma mulher. Se fosse um homem também que tivesse quebrado o carro, ele também seria agredido do mesmo jeito que foi a mulher. Tá. É por aí mesmo, tá? Mas qual é o nosso papel? Pesquisar e verificar o que é que a lei diz, né? Não é isso? Isso. O que é que eu tenho na lei? Eu tenho um Código Penal que é o geral, tá? Que em tese vale para tudo, para todas as questões criminais. E eu tenho o artigo 129, tá? O que é que o artigo 129 fala? No capítulo 2, tá? Lesões corporais. Ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém, de outro, né? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Aí você tem as qualificadoras, tá? Certo? Que vai a depender, né, da ofensa à integridade. Quanto maior a ofensa, tá? Maior a pena. Certo? Ok? Então, isso aqui é um geral. Então, em termos, toda agressão poderia cair aqui. Agora, se eu tenho uma qualidade, que é aquela qualidade referida, né, do agressor, eu vou lá para a Lei Maria da Penha consultar. Tá? Aí, o que é que eu tenho na Lei Maria da Penha? Deixa eu subir aqui. Tá? A violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento, tal. Onde? No caso de ser gênero, ou seja, porque é mulher. Mas em que termos? No âmbito da unidade doméstica, compreendida num espaço de convívio permanente de pessoas, com base no vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, ou seja, é familiar e o agregado. Se tem convívio habitual, permanente, né? Então entra na Lei Maria da Penha. Outro, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, afinidade ou vontade expressa. Tá? Em qualquer relação íntima de afeto. Opa! Pelo menos aqui pega o caso lá do namorado, né? Ô, professor, Ah, mas no caso da primeira ali, ó, já não pegaria ele? aí a gente não sabe se ele convivia com ela, né? O que a gente sabe, o que é que a gente leu de forma superficial é que era namorado. Então, Ah, tá. relação íntima de afeto. Tá? Não, mas eu Uhum. não morava com ela. Eu só namorava. Não tem problema. Tá? Tá E bom, obrigado. as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Ou seja, você pode ter relação, aplicação da Maria da Penha no agredido, no casal homossexual, por acaso, por exemplo. Tá? Ok? Ok. Beleza? Sim. Então, a gente identifica como o fato vai ser encarado juridicamente pelo detalhe, né, que a gente identificou por ser o agressor, né, namorado da mulher, naquele caso lá do Rio de Janeiro, nessa matéria aqui, Campos de Goytacazes, é? Isso.
Tá? E no outro, lá em Grajaú, vou confirmar aqui. Isso. Né? Não precisa ser médico, ou seja, uma mulher, né? Em razão do distúrbio ou da perturbação causada pelo vizinho ou pelos vizinhos, né? Foi pedir que a perturbação cessasse, né? Eu não sei se ela chamou polícia, guarda municipal, enfim, para resolver o problema de ordem pública, né? Mas ela foi tentar resolver, deu confusão, ela foi agredida. Não, mas ela quebrou o vidro do carro. Bem, ela vai responder pelo crime de dano. Agora você vai responder pelo crime de lesão corporal, tá? Naquele caso, até associado em concurso com outras pessoas, né? Que foram mais de uma pessoa que agrediu a mulher. Ok? Nesse caso, teve lesão corporal? Foi natureza grave? Incapacidade para suas ocupações habilitadas por 30 dias? Parece que sim, porque pelo que aparenta, a mulher ficou com o braço engessado e tudo. Não é essa aqui que aparece. Cadê? Aqui já é o resultado da vizinhança protestando contra a agressão da mulher. Tá? Braço imobilizado, parece que perna quebrada, enfim. Então aí você já tem uma lesão de natureza maior. E aqui a reação social, né? De repúdio, de protesto, da forma que uma mulher é agredida. Certo? Ok? Certo, sim, professor. Beleza? Então voltemos lá ao nosso material. Vamos aqui. Então a gente já viu a questão da diagnose do fato, diagnose do direito, e já resolvemos aí dar uma aplicação e dar uma olhada, né, nos termos, no texto aí da nossa lei Maria da Penha, que é a lei que a gente vai trabalhar no debate final. Tá? Prossigamos. Qual é a crítica formal? É o que a gente estava vindo a fazer, né? Crítica formal. Conhecidos os fatos e verificada a existência da lei, cumpre ao aplicador do direito examinar se o ato legislativo se reveste de todos os requisitos de caráter formal. Ou seja, né? É constitucional, não é inconstitucional? Por exemplo, não, tem uma medida protetiva, não, mas ela perdeu a eficácia. Então, eu não posso aplicar essa lei. Né? Ou a lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, então deixarei de aplicar porque ela está suspensa. Tá? Então aí, análise formal, ou seja, a lei está aqui, mas será que ela ainda está vigendo? Ou ela já está vigendo? Se tiver vacatio legis, né? Saber se a lei existe. Está aqui a lei, né? Agora, ela está surtindo seus efeitos? É isso aí que eu vou verificar. Tá? Cumpre ao aplicador do direito examinar se o ato legislativo, se é a norma jurídica, né, se reveste de todos os requisitos de caráter formal. Deve-se verificar se a lei contém todos os autógrafos necessários. Ou seja, se foi promulgada, né, se está vigendo. Se há correspondência entre o texto aprovado e o publicado. Não, ninguém levantou objeção a isso. Ninguém entrou contra uma ação de constitucionalidade e, após entrar, o Supremo não se manifestou. Certo? E ainda se o seu processo de formação foi regular. Ora, né? Nós sabemos que quem realiza essa análise é o Supremo, quando fala da inconstitucionalidade formal da lei. Certo? A gente entra com a ação de constitucionalidade, aquela análise apurada, né, sofisticada quanto à verificação. Não, só quem pode entrar com um projeto de lei é o presidente da República. Aí quem entrou foi um deputado federal, não pode. Não, mas mesmo assim, passaram-se todos os trâmites, a lei chegou a ser promulgada, que eu acho difícil, porque aí o presidente vai se insurgir e vai vetar a lei, porque diz, não pode.
Mas, enfim, é esse caminho, tá? De observância quanto à validade ou quanto à vigência da lei. Olha, mas calma aí, a lei existe, mas não está vigendo ainda. O prazo dela de vigência é de 6 meses. Estamos só com 4 meses. Então, devagar, vá com calma, que a lei ainda não está surtindo seus efeitos. Então, você tem que analisar sempre essa questão formal também, tá? Por exemplo, medida provisória. Não, mas tinha uma medida provisória, não tinha? Tinha. Então, vamos aplicar a medida provisória. Calma lá, senhor. Você tem que ver se ela ainda está vigorando, se ela foi convertida em lei ou se ela perdeu seus efeitos. Certo? Professor, esses assuntos aí, esses termos eu não domino, eu não conheço, está até complicando. Mas lembra do nosso processo legislativo, né? Que a gente acompanhou fase a fase e que o projeto tem que passar por aquelas fases, que a medida protetiva tem que ser convalidada, né? Tem que ser aceita pelo parlamento. Se ela for recusada pelo parlamento, ela perde seus efeitos. Então, a gente sabe de alguma coisa nesse sentido. A aula de hoje, nesse tópico, o que é para a gente saber? Não, eu preciso analisar se a lei se está em vigor. Não, calma aí, isso era um projeto. O que você quer aplicar? Ainda não é lei. Não, é lei sim. É lei, mas ainda não está vigendo. Ela está num prazo de vacatio legis ainda. Não seja apressado. Dá uma olhadinha se ela já está valendo, sobretudo quando a lei ou o assunto que a lei trata for novo. Não, entrou em vigor agora. O parlamento aprovou mês passado. Aí, esse mês passado está muito recente. Eu vou dar uma olhadinha na vacatio legis para saber se eu já posso, né, considerá-la vigente ou se a lei já pode ser aplicada. Beleza? Cadê vocês? Beleza, beleza? Beleza, professor. Beleza, beleza. E é dessa análise, dessa questão que nasce lá atrás, né, no mundo inglês, sobretudo, essa questão de considerar a lei inconstitucional. Tá? Por exemplo, não, essa lei aqui tem tudo a ver com esse fato, mas ela é contra a Constituição. Então, eu não vou aplicar a lei a esse fato. Aí o juiz, né, valendo-se dessa relação, ele pode deixar de aplicar a lei, afastar a aplicação da lei a esse fato, por alegar a inconstitucionalidade da lei. Aí ele vai ter que justificar por que a lei é inconstitucional. Mas vamos pegar essa parte histórica aqui que é bacana, tá? Então, Hobbes atentou para a importância de se submeter à lei a uma crítica de ordem formal, naquele sentido de calma, você não pode criar uma lei de todo jeito, de qualquer jeito. Você tem que seguir um parâmetro, um processo, vários procedimentos, que é aquele processo legislativo que a gente viu. Um projeto de lei não pode, de repente, virar lei. Ele tem que passar por todas aquelas etapas. Certo? Ok? Beleza? Ok, professor. Então, eu sei Sim, quais sim. são os procedimentos, todos os procedimentos, né, do processo legislativo. Então, são vários que um projeto de lei tem que cumprir até chegar na fase de aprovação, tem que passar pela sanção presidencial. Se o presidente vetar, vai ter que ser apreciado o veto. Tem a vacatio legis, ou seja, todas essas questões formais para que eu possa saber, não, essa lei aqui, né, formalmente está perfeita. Por que ela está perfeita? Porque ela cumpriu todas as fases do processo, né, legislativo para ela se transformar em lei. Mas eu também sei que para essa lei, mesmo existindo, né, para ela surtir seus efeitos para ser aplicada, para viger, eu tenho que dar uma olhadinha final lá na última parte da lei, tá? Para eu saber se a danada da lei já está vigendo. Ok? Uma curiosidade aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês uma coisa especial.
Deixa eu abrir. Tirei aqui do compartilhamento para fazer suspense, né? Lógico. Vamos aqui. O nosso Código Civil lá de 1916. Olha que beleza, né? Vigeu até 2013, tá? Passou muito tempo vigendo, né? Mas já faz parte do passado, né? Da história do direito. Mas como é mesmo que ele, né? Surgiu, né? O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Eita, que o nome do Brasil era diferente, né? Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte lei. Certo? Quando é que ela foi publicada? Depois que o presidente sancionou. Vamos lá, embaixo da danada. E vou ver lá, ó, Rio de Janeiro, que era a capital, né? 1º de janeiro de 1916. Aí vamos contar, né, o aniversário da independência e o aniversário da República. Certo? Ok. Mas aí eu tenho lá o 1106. O Código Civil entra em vigor no dia 1º de janeiro de 17. Tá? Então ele já existe, porque ele foi publicado em 1º de janeiro de 16, mas ele não vige. Ele não tem seus efeitos, né? Ele não efetiva seus efeitos porque ele só vai valer, só vai vigorar, só vai viger, né, no dia 1º de janeiro de 1917 para frente. Certo? Ok? Certo, professor, ok. Olha um detalhe. A Lei 11 de agosto de 1827, que cria os cursos de direito no Brasil, né? Olha como é que é diferente. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, né? A ele, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a seguinte lei. Né? Sancionamos, aprovamos, queremos, né? Beleza? A lei é pequenininha. Aí onde é que foi? Dado no Palácio do Rio de Janeiro, aos 11 do mês de agosto de 1827. Aqui só conta da independência, né? Porque não tinha república ainda. Beleza? Beleza, professor. Ok, né? Caraca, como que muda? Uai. Sobretudo a formalidade, né? Porque aqui a gente Sim. não tinha república, então ele só contava a independência. Ora, porque eu sou imperador, porque o Brasil se tornou independente, então isso aqui é importantíssimo, né? Agora, já na república, não. Que negócio de império, né? O que a gente vai contar é a independência e a república. A república muito novinha, com 25 anos só, tá? Só depois de quantos anos mesmo? A gente, aliás, depois de quantos anos mesmo a gente foi criar um curso de direito no Brasil? Antes, se você quisesse, né, ter bacharelado em direito, você ia para Portugal, né? Se quisesse. Ok? E o imperador aqui assina com a rubrica e faz a guarda, ou seja, depositário da lei. E aqui, o ministro dele que subscreve com ele essa lei, tá? Do mesmo jeito que a gente tem aqui, ó. O ministro aqui, um jurista, tá? Por tratos de Código Civil, assinando com o presidente. Ok? Então, essas são as questões formais, sobretudo, hoje em dia, né? Que a gente tem um controle mais rígido dessa constitucionalidade. Então, nós fazemos essa análise. Deixa eu pegar aqui. Tá? Para sabermos se a lei está vigendo, né? O juiz vai saber,
vai observar se já pode aplicar a lei ou se a lei não tem nenhum vício, para ele dizer que é inconstitucional e afastar a aplicação dela, tá? E aqui para poder não ser diferente, né? Código Civil de 16. Deixa eu pegar aqui vocês aqui, ó. Código Civil de 16. Eu vou subir o danado, tá? Aí nós temos o Código Civil atual, a Presidente da República, essas peculiaridades de mudança, né? Mas vamos ver lá a parte final, como é que é? Que é o índice do atual Código Civil que vocês estão estudando, né? Eita, índice grande. E o índice aqui do nosso, de 1916, que começou a valer em 17, né? E o nosso atual código? Ele é de 2002 e começou a valer em 2003, né? Beleza? Aqui, ó, ele diz que revoga o código anterior, o código comercial. E ali, revoga o quê? Ficam revogadas as ordenações, alvarás, leis, decretos, resoluções, usos e costumes concernentes às matérias do direito civil reguladas neste código. Ou seja, as ordenações e a legislação de Portugal, né? Que valia na colônia brasileira. Beleza? Sim, professor. Beleza. Então vamos continuar lá nosso material. Crítica formal realizada. Eu sei agora que para aplicar uma lei eu tenho que ter cautela, eu tenho que dar uma olhadinha, né, profissional do direito, saber se já posso, se ela já está vigendo, para que eu leve essa lei para ser aplicada em um caso concreto, tá? E o juiz vai verificar se todos os procedimentos foram cumpridos, se ela né, perfeita formalmente. Se esse processo legislativo foi cumprido, se já está vigente. Tá? Então vamos lá. Hobbes atentou para a importância de se submeter à lei uma crítica de ordem formal. E não basta que a lei seja escrita e publicada. Lá atrás, né, nas primeiras aulas nossas, né? É preciso também que haja sinais manifestos de que ela deriva da vontade do soberano. No nosso caso atual, do Congresso, com participação do presidente, né? Porque os indivíduos que têm ou julgam ter força suficiente para garantir seus injustos desígnios e levá-los em segurança até seus ambiciosos fins, podem publicar como lei o que lhes aprouver, independentemente ou mesmo contra a autoridade legislativa. Aqui pode ser um ditador, né? Pode ser alguém que tumultua as instituições públicas. Por exemplo, o presidente, né, tá com a medida provisória contra o Congresso e o Congresso derruba e ele mesmo assim quer porque quer fazer valer essa medida provisória dele. Não, negativo. Está contra a Constituição, contra o processo legislativo. Então, essa medida protetiva não tem força jurídica, não tem eficácia jurídica, não tem validade. Tá? E ele continua, porque não basta apenas uma declaração da lei. São necessários também sinais suficientes do autor e da autoridade. Quem é o autor da lei? Medida provisória, é o presidente. Mas ele tem autoridade para isso? Vou verificar minha Constituição para saber como é que é o processo legislativo, para eu saber se ele tem esse poder de editar medida protetiva, decretar medida protetiva, e se essa medida protetiva, passando pelo crivo do legislador, vamos supor que o legislador derruba a medida protetiva, como é que fica? O presidente se curva à vontade do legislador, ou ele afronta o legislador e diz que quem manda é ele? Tá? Então, é assim, tá, que a gente termina aqui o nosso texto, dessa parte formal. Deixa eu colocar aqui vocês aqui do ladinho, tá? Então, tá aqui a citação dele, ó.
E não basta que a lei seja escrita e publicada, é preciso também que haja sinais manifestos de que ela deriva da vontade soberana. Porque os indivíduos que têm ou julgam ter força suficiente para garantir seus injustos desígnios e levá-los em segurança até seus ambiciosos fins, podem publicar como lei o que lhes aprouver, independentemente ou mesmo contra a autoridade legislativa. Porque não basta apenas uma declaração da lei, são necessários também sinais suficientes do autor e da autoridade. Isso aqui, gente, em 1600 e pouco, 1700, tá? Essa teoria é formulada e bem, vamos dizer assim, sedimentada para que houvesse a harmonia da autoridade do rei e do parlamento na Inglaterra. Ou seja, isso aí já tem mais de 300 anos. Tá? Não é uma novidade nossa. Às vezes a gente pode até ouvir, né? Isso é só no Brasil. Isso é só aqui no Brasil. O Brasil foi quem inventou isso. Aqui é meio... Aí coloca nome ruim no Brasil, né? Não, aqui é bagunçado, aqui é isso, aqui é aquilo outro. Que isso aí não pode existir. Olha, calma aí, meu amigo. Isso aí já existe mais de 300 anos no Ocidente. Você quer inventar algo novo? Vai. Tudo bem se você quer inventar algo novo, né? Mas aí você vai ter que ralar um pouquinho, porque não é fácil não, né? Beleza? Compreendido aí a parte formal? Então vamos aqui para a parte substancial. Crítica substancial. Vamos lá debater. Não é assim não que se constrói uma lei, né? Crítica substancial. Deixa eu colocar vocês aqui do ladinho. Crítica substancial. Nesta fase, o aplicador deverá verificar os elementos intrínsecos de validade e de efetividade da lei. A sua atenção se dirigirá para o teor das normas jurídicas, a fim de examinar se o poder legiferante era competente para editar o ato, se a lei é constitucional ou não, se é de natureza taxativa ou simplesmente dispositiva, ou seja, ela manda ou ela faculta. Né? Qual é a, vamos dizer assim, determinação da lei? Ela manda ou ela faculta? Vou ter que dar uma olhada. Olha, calma aí, meu amigo, não é obrigação dele, não é a faculdade. Tá? A lei dá essa possibilidade. Não vem interpretar errado. Ou, que é muito, nesses casos muito comuns, né? Que já também surge nessa época aí do texto que a gente leu do Hobbes, tá? Se a lei é constitucional ou não, ou seja, se a lei é de acordo com a Constituição. Né? Lembrando que o nosso texto central, a Constituição, ela é até grandinha, né? Chamada de analítica. Vocês devem estar até vendo isso no direito constitucional. E ela determina, ela garante muitos direitos, né? E determina muitas ações para o Estado. Então, o Estado tem que se equipar, tem que se aparelhar de instituições para ser capaz de aplicar essa Constituição. E aí nós vamos criando várias leis para que a Constituição tenha aplicação, que todos os direitos, tá? E todas as garantias que a Constituição prevê sejam efetivadas pelas leis. Então, essa lei, ou melhor dizendo, todas as leis criadas, elas são criadas para efetivar, no nosso caso, porque a nossa Constituição é grande, né, analítica, ela tem muitos direitos. Então, para que ela seja efetivada, ela depende de muitas leis. Né? Normalmente, a lei vem para aplicar um direito que a Constituição traz. Certo? Então, é claro e é evidente que essa lei não pode se confrontar, o texto da lei não pode se confrontar ao texto da Constituição. Uma lei não pode ir contra um direito da Constituição. Certo? Certo, professor. Compreendido aí? Sim, sim. Vamos para o nosso desafio, né? Peraí.
Constituiçãozinha aqui. Vamos ver exemplos, né? Cadê? Vamos aqui, ó. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aí lá vem, né? Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Aí você pergunta, que prestação é essa? O responsável vai tirar lá da cabeça dele, né? Não. É a prestação fixada em lei. Ok? E assim você tem muitos exemplos na Constituição que vai falar o seguinte, nos termos da lei. Como aqui, ó, são assegurados, nos termos da lei, proteção às participações individuais em obras coletivas e a produção de imagem. Tem que ter uma lei regulando isso. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de participarem aos criadores. Por aí vai. Tá? É só você dar uma passada de olho, tá? No nosso texto constitucional que você vai perceber a necessidade da criação de uma lei para efetivar ou o direito que essa lei, que a Constituição traz, certo? São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. Que lei é essa? Registro civil, certidão de óbito. Tá? E aí segue, gente. Beleza? Então, assim, a participação dos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, isso aqui é direito do trabalhador, né? E excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definida em lei. Aí você pensa assim, poxa, o Congresso tem muito trabalho quando surge uma Constituição. Por quê? Licença paternidade tem o direito, nos termos da lei. Tá? Proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos. Que incentivos são esses? O que a lei trouxer. Aviso prévio, proporcional ao tempo, nos termos da lei. Tá? Adicional de remuneração, na forma da lei. E por aí vai. Certo? Então, eu tenho uma necessidade da criação de uma gama muito grande de leis, tá? Para efetivar o meu direito, ou os direitos que eu tenho na minha Constituição. Ora, o que é propriedade? O meu Código Civil vai dizer. O que é liberdade? Quando eu posso perdê-la? Eu só posso perdê-la através de um processo penal. Aí eu tenho Código Penal e processo penal. Tá? Quando é que eu cometo um crime para eu perder minha liberdade? O Código Penal vai dizer. Tá, cometi esse crime. E aí eu já posso ser preso? Não, eu tenho que passar por um processo. E como é que eu faço isso? Como é que eu sei? Está aqui o processo penal que vai me dizer como é que eu posso ser processado para perder minha liberdade. Ok? Ok, professor. Beleza. Ok. Né? Código Civil, a lei lá que cria os códigos, aliás, os cursos de direito, para a gente ver aí a diferença de formalidade, inclusive de autoridade, né? O nosso Código aqui penal, vou deixar aberto. O nosso Código Civil atual. Né? A médica lá que a gente já fez o exame, né, para a aplicação da lei. Vamos seguir. Voltar aqui para o nosso texto. Então, crítica substancial, já sabemos, né? A lei tem que estar de acordo com a Constituição. Ou seja, o seu texto, né? As determinações que ela traz tem que estar de acordo com a Constituição. E eu tenho que saber se essa lei é taxativa, se ela determina tais e tais obrigações, ou se ela é dispositiva. Tá? Ou seja, pode ter mais do que uma opção.
E aí eu chego na parte da interpretação da lei. Tá, então eu já sei essas questões aí formais, né, e substanciais, se ela seguir o processo legislativo, se o conteúdo dela, né, é de acordo com a Constituição, então já posso aplicá-la. Beleza. Mas aí como é que eu aplico? Tá? Ora, muito fácil. Será que é mesmo? A interpretação da lei. Com a definição dos fatos, certificada a existência da lei disciplinadora e a validade formal e substancial da lei, impõe-se ao aplicador a tarefa de conhecer o espírito da lei. Tá? Interpretar o direito consiste em revelar o sentido e o alcance das normas jurídicas. Aí eu volto lá para aquela provocação, né, do juiz, né, que considerou demoníacas a Lei Maria da Penha. Vocês lembram, né? Professor, Lembram? eu lembro que teve isso. Não lembro tudo ao certo, mas eu lembro de ter ouvido isso. Foi igual o Guilherme. A gente viu isso em sala, né? Mas vamos lá. Vocês estão vendo aí o texto, né? Para juiz, Sim. Lei Maria da Penha é um conjunto de regras diabólicas, né? Começa logo ele confundindo religião, norma religiosa, regra diabólica, né? Com norma jurídica, Lei Maria da Penha. Aí você do primeiro período já bate no peito e diz, rapaz, já dá para poder fazer uma análise crítica aí da decisão do juiz. Aí o povo olha para ti, mas tu não começou agora, primeiro período? Mas e daí? Eu já tenho condições teóricas de realizar essa análise, porque eu já de cara já vejo logo que ele confunde regra religiosa com regra jurídica. Norma religiosa com norma jurídica. Isso aí já está no bolso faz tempo, né? Mas vamos lá. Esferas diferentes. Aí a questão aqui, religiosa gritando, né? A desgraça humana começou no Éden. Aí você, gente, que é isso? Ele é juiz de que tribunal? Do judiciário ou do religioso? Né? A desgraça humana começou no Éden por causa da mulher. Todos nós sabemos. Ou seja, ele já inclui a gente nessa, né? Aí você já dá logo um pulo. Calma aí, meu amigo, não estou nessa não, viu? Não sei nada disso não. Não me meta nessas suas conclusões, não. Mas também em virtude da ingenuidade, da tolice, da fragilidade emocional do homem. Aí o Sálvio pula bem acolá. Negativo. Eu nem sou ingênuo, nem tolo e nem frágil emocional. Então me tira dessa aí. Vamos lá. Aí ele coloca aqui, ó. Em uma de suas decisões, ele sugeriu que o controle sobre a violência contra a mulher tornará o homem um tolo e demonstrou receio com o futuro da família. Certo? A vingar esse conjunto de regras diabólicas, a família estará em perigo, como inclusive já está, esfacelada, os filhos sem regras, porque sem país, ou sem paz, o homem subjugado. Então você percebe que ele confunde fato com norma, né? Uma coisa é dizer, não, há famílias, vamos dizer assim, desfaceladas, né? Outra coisa é o que é que o direito vai dizer em relação a problemas familiares. Ok? Okay. Compreenderam aí? E mais, você pode dizer assim, não, professor, calma lá. Esse juiz aí está confundindo, né? Deixa eu colocar aqui na parte da Constituição. Ô, professor, esse foi o caso que você falou, que depois o juiz voltou e reformulou o que ele tinha falado? Não, esse aí ele foi afastado, tá? Ah, tá.
Esse aí foi afastado. Se bem que eu não olhei mais a situação dele, e também não nos interessa, né? O que interessa mesmo é a gente ter a capacidade de analisar essas questões quanto à decisão jurídica. Eu tenho uma decisão jurídica prática. Está aqui a decisão, a decisão do juiz, né? Aí eu vou realizar a seguinte operação. Eu tenho condições de analisar uma decisão judicial? No caso, vocês, tá? Tem condições de analisar uma decisão judicial? Vocês podem achar assim, não, eu estou no começo do período, né? Eu não tenho condições, eu não vou me meter em analisar uma decisão judicial, tá? Aí você pensa assim, não, calma lá, eu tenho alguns conceitos jurídicos, porque eu já estudei essa parte. Qual é a minha obrigação? Olha, estudando, eu conheço essa parte aqui. Agora, eu sei aplicar aquilo que eu aprendi? Será que eu sei aplicar, né, aquilo que eu aprendi mesmo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou testar, fazer aqui um teste, né? Qual é o teste? Bem, vou pegar aqui uma decisão judicial, daí eu acompanhar sempre sites jurídicos e verificar se eu realmente consigo examinar essa decisão com os conhecimentos que eu tenho. Aí eu faço uma análise. Como a gente fez na análise da decisão dele? Cadê a análise da decisão dele? Vamos voltar lá. Eu já começo observando que o juiz, né, propositalmente, aí eu não sei, também não tenho como saber, porque eu não tenho como ler a mente dele, mas ele tem a obrigação de saber, porque ele é juiz de direito, ele não é juiz canônico, juiz religioso, então o papel dele, o cargo dele, ele recebe o subsídio dele pagos pela coletividade para ele exercer uma função, né? Uma função de bem aplicar o direito. Ele sabe ou tem que saber o que significa para o ordenamento jurídico a aplicação de uma lei, nesse caso, Lei Maria da Penha, e ele sabe ou deve saber as diferenças entre uma norma religiosa e uma norma jurídica. A diferença aqui não é de valor, não é de hierarquia, porque não é hierarquia entre elas, porque elas têm aplicação em campos diferentes. Não é esse o problema. Ele pode ser o mais religioso dos homens, enquanto juiz, a obrigação dele é de aplicar o ordenamento jurídico e não deixar que o ordenamento jurídico, por ser juiz, seja contaminado por normas morais ou normas religiosas. Por exemplo, eu não vou aplicar uma lei porque eu não acho justo. Ora, né? Aí você coça a cabeça assim, meio agoniado. Ora, meu amigo, não cabe a você decidir o que é justo. O que é justo cabe ao parlamento decidir. Tanto é que ele é que cria a lei. O que é justo já foi discutido e já foi decidido. Cabe a você, enquanto juiz, aplicar a lei. Agora, se você vai dizer que a lei confronta a Constituição, que a lei foi produzida fora das exigências do processo legislativo, é outra coisa. Você diz que a lei constitucional afasta a lei. Mas porque a lei menor agride ou afronta a lei maior. Então, tudo dentro do ordenamento jurídico. Agora, não venha confundir, né, essas instâncias. E outra. Aí ele vai dizer aqui, ó, a vingar esse conjunto de regras diabólicas, a família estará em perigo. Aí você pergunta, bem, qual é o nosso ordenamento jurídico que diz o que é a família e como ela deve ser protegida? Bem, a gente tem um Código Civil que vai falar sobre as relações civis da família, né? Casamento, separação, guarda de filhos, poder familiar, né? Parte civil. E proteção? Olha, a gente sabe que a Lei Maria da Penha, né? Vamos voltar na nossa leizinha aqui. Na nossa Lei Maria da Penha, ela diz
que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Constituição. Então, eu já sei logo, não, a lei, como eu já sei, né? As leis vêm para poder aplicar no atacado, né? Vamos dizer assim, em grande quantidade, em grande expectativa, o que a nossa Constituição diz. Aí eu então vou lá me recorrer à minha Constituição. Não, a Lei Maria da Penha é muito clara, já vem logo trazendo aqui que ela vem aplicar a Constituição, né? E para deixar de ser teimoso, no artigo 1º aqui ele já repete. E outra, além da nossa Constituição, a lei vem dizendo aqui no seu cabeçalho, né? E logo após, que ela também vem cumprir as convenções que o Brasil aderiu e que, portanto, as convenções que fazem parte do nosso ordenamento jurídico também. Então, aí você pergunta, o juiz leu pelo menos o artigo 1º da lei? Porque ele tem que saber que o que define a família, tá? É a Constituição. Isso, a família, no espaço jurídico, né? Porque você pode ter compreensão quanto à família no aspecto moral e a família quanto no aspecto religioso. Cada esfera com sua esfera de regramento específico. Agora, em termos jurídicos, o artigo 226 vem dizer, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí vai elencar, o casamento é civil e gratuito a celebração. Casamento, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável. Proteção do Estado, tá? Entende-se também como entidade familiar, comunidade formada por quaisquer dos pais e seus descendentes. Direito constitucional, não é nada de invenção de esquerdista, centrista, direitista, de astronauta, é da Constituição. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Texto né, aprimorado, pelo menos o tópico aqui do capítulo, porque acrescenta família, família, criança, criança, adolescente, adolescente, coloca o jovem. Então, a emenda constitucional de 2010 colocou o jovem para dentro desse cuidado aqui. Mas o artigo, aliás, o parágrafo 5º do artigo 226 é original. Então, isso aqui é desde a Constituição de 88. Direitos e os deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, isso aqui não é novidade de governo, de partido, de tendência nenhuma. Isso aqui é norma constitucional. E todos os partidos, todos os presidentes, governadores, etc., têm a obrigação não só de respeitar, como de cumprir. Tá? Aí eu vou passando por um, ok? Então, tudo que é direito, vamos dizer assim, de alto grau jurídico sobre família, está na minha Constituição. É ela que vai dizer. Certo? E o parágrafo 8º diz o quê? O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. Não tem preferência. Cada um dos que a integram. Criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Aqui não é religião e nem moral que vai dizer, é a Constituição que diz. Olha, tem que criar mecanismos, viu? Aí o que é que o parlamentar fez? Olha, estamos sendo obrigados pela Constituição. Só que isso é o de 88, né? Aqui é 2006, ó. 18 anos depois. Com atraso, inclusive, né? Além da Constituição, eles eram pressionados pelas convenções. Tá? Questão de eliminar discriminação e de eliminar a violência. E aí, nosso Congresso, com essas pressões, né, realiza uma criação da Lei Maria da Penha. Aí você pensa, não, aí é demais, eu já estou quase infartando, não tem condição. Como é que um juiz vem e fala um negócio desse? Aí você pensa, não, aí não dá mais para o meu coração, né? Já estou palpitando, não tem como eu ler uma decisão judicial assim, né? E achar que pelo menos, minimamente, né?
ele está levando o ordenamento jurídico a sério. Beleza? Então aí como é que você faz? Voltando lá para o nosso texto. Como é que você faz a interpretação da lei? Deixa eu aproximar aqui. Tá? Vou colocar vocês aqui para o lado. A interpretação da lei com a definição dos fatos. Certificada a existência da lei disciplinadora. A gente já viu, né? Diagnose dos fatos, diagnose da norma e a validade formal e substancial dela. Impõe-se ao aplicador a tarefa de conhecer o espírito da lei. Ora, meu amigo, qual é o espírito da lei? Já vem trazendo, não precisa eu me aprofundar filosoficamente na história, necessidade de eliminação do preconceito contra a mulher, violência contra a mulher. Isso é coisa de barbárie, a gente já está evoluído, civilizado, não tem mais cabimento termos uma sociedade que se pauta pela violência ou pela discriminação. Não precisa eu aprofundar esse meu estudo. A própria lei já vem dizendo, olha, eu me apoio na Constituição. E além da Constituição, eu me apoio nas convenções, que elimina discriminação e violência contra a mulher. Então, o espírito da Lei Maria da Penha vem para isso. Aplicar, né, mecanismos de proteção contra a violência no âmbito familiar, certo? Para que acabe, né, e haja uma pressão jurídica, punição jurídica, para que se acabe a violência no seio da família, certo? E para atender às convenções que eliminam discriminação e violência contra a mulher, eu venho punir o agressor, tá? Quando o fato se dá contra a mulher e nesse ambiente doméstico e familiar. Ok? Alguma pergunta aí? Não, professor. Nenhumazinha? Também não, professor. Tô tranquilo. Essa matéria é boa de estudar. Né? Penal, muito boa. Então, assim, é bom pegar penal, gente. Penal, ó. A escolha pela Lei Maria da Penha se dá em razão da gente buscar, tá? Uma lei que tenha reflexos penais, tenha reflexos civis, tá? E permita que a gente realize essa análise de forma mais apurada. Né? Porque a gente tem várias formas de aplicá-la. Você tem aí reflexo cultural, educacional, na saúde. Você envolve a aplicação de instituições que se dedicam a trabalho psicossocial. Você analisa também os trabalhos da polícia. Tá? Você vai desencadeando a ação, ou pelo menos o conjunto de ação de várias instituições. E você também observa que a lei, para buscar essa como é que eu digo? Para buscar resultados e soluções mais precisas, ela determina que as instituições realizem ações integradas, tá? Daí você compreender por que as instituições buscam agir de forma conjunta. Se não, pessoal, porque o pessoal é evoluído, tá? Eles têm ações e sabem que agir em conjunto é a melhor forma. Aí você, claro, as instituições são compostas de profissionais que estudam, que se dedicam, tá? E compreendem a necessidade dessa ação conjunta, dessa ação integrada, né? Associada em rede, né? Trocando informações, buscando apoio mútuo para que a proteção da lei seja a máxima possível. Só que, além disso, além desse diferencial profissional, né, que esses
profissionais, né, que lideram essas instituições têm, a própria lei já vem trazendo isso também, né? Política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, far-se-á por meio... Opa, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, não é só a rede integrada em Contagem ou em Minas Gerais, mas é no Brasil todo, envolvendo todos os entes da federação. Tá? Além das ONGs, né? Das não governamentais, das organizações não governamentais, né? ONG. A integração operacional, ela determina essa integração em rede, tá? Para que as operações, as ações, os planejamentos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, as polícias, áreas de segurança, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, seja feita de forma organizada, portanto, né? Trabalhada em conjunto. A mulher sai e não tem lar. Então, eu tenho que ter uma política que a coloque como prioridade na política de habitação. Mesma coisa de trabalho. Encaminhamento para treinamento, oficinas, para o Estado, vamos dizer assim, beneficia empresas que acolham mulheres vítimas de violência. E aí você promove a integração dessa mulher no mercado de trabalho. Que essas questões sejam debatidas nas escolas, para que, se eu tiver uma criança crescida, né, ou um adolescente violento, que essa violência seja percebida, detectada e trabalhada na escola, para que ele não se transforme em um adulto agressor. E para que isso seja percebido e acompanhado, trabalhado, eu preciso que as escolas tenham assistente social para saber se a questão não é econômica, e eu tenha psicólogos que percebam essa violência, esse comportamento violento da criança ou do adolescente e consiga trabalhá-lo. Tá? A saúde, como a gente já falou, ora, se uma mulher tem uma agressão e procura um hospital, eu tenho que ter uma unidade no hospital que consiga trabalhar e reconhecer essa agressão doméstica para que eu já inicie um trabalho de realização de um laudo pericial. Se for sexual, aí nem se fala, né? E aí você vai entendendo toda essa articulação por trás dessa rede. Beleza? Podemos concluir por aqui? Sim, professor. Sim, professor. Alguma dúvida aí? Sim. Ô, professor, só em relação ao trabalho do dia 12? Tá, eu vou mandar o texto no grupo, explicando direitinho, e amanhã a gente conclui essa parte, depois que a gente for ver hermenêutica, tá? E aí, a gente finaliza essa compreensão interpretativa de hermenêutica, tá? O que é uma interpretação literal, tá? Uma interpretação sistemática, enfim, para a gente fechar esse conteúdo e já focar na explicação do trabalho, dos trabalhos, né? Das avaliações. Beleza? Beleza. Certinho aí? Tá bom, professor, certinho. Tudo ok? Então tenha uma ótima noite aí, uma ótima final de quinta-feira. Tudo de bom. Até amanhã, às 7 horas, na nossa aula. Valeu aí pela parceria. Tudo de bom. Igualmente, professor. Tamo junto. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.